A defesa de Daniel Vorcaro pediu a transferência do banqueiro de uma cela na Superintendência da Polícia no Distrito Federal para o complexo penitenciário da Papuda. Os advogados do banqueiro, donos do Banco Master, alegaram que as condições do local em que Vorcaro está sob custódia não estão adequadas. O pedido ocorre após a PF rejeitar a proposta de delação premiada. A decisão já foi comunicada aos advogados do banqueiro e ao ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, relator do caso Master. O STF também vai analisar um pedido da polícia para que Vorcaro volte para o Presídio Federal em Brasília, onde estava antes de ser transferido para a Superintendência da Polícia Federal. Na segunda-feira, após o pedido, Mendonça autorizou a troca de cela de Daniel Vorcaro dentro da PF. Vorcaro foi transferido de uma sala de Estado-Maior para uma sala comum, onde está submetida a regras internas da PF para, por exemplo, receber visitas de advogados. O banqueiro havia sido transferido no dia 19 de março da Penitenciária Federal de Brasília para a Superintendência da PF. No dia anterior à transferência, o advogado do banqueiro José Luiz Oliveira Lima havia procurado a PF para informar sobre o interesse do banqueiro em firmar um acordo de delação premiada. O advogado de Vorcaro também chegou a se reunir com o ministro André Mendonça. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, afirmou que os pedidos de viagem ao exterior do deputado Mário Frias não foram autorizados pelo Supremo Tribunal Federal. A declaração foi enviada ao ministro do STF, Flávio Dino, após questionamentos sobre as viagens feitas pelo parlamentar. Segundo Hugo Motta, Frias apresentou 2 pedidos de missão oficial internacional, ambos sem custos para a Câmara. O primeiro para o Reino do Bahrein e o segundo para os Estados Unidos. Apesar disso, os pedidos seguem a apreciação e não receberam autorização oficial. Mário Frias viajou ao Bahrein em uma agenda organizada pela Embaixada do país, com o objetivo de fortalecer relações diplomáticas entre os 2 países. O deputado, no entanto, ainda não retornou ao Brasil e é alvo de tentativas de intimidação feitas por um oficial de justiça em uma ação no Supremo Tribunal Federal. O processo investiga o envio de cerca de R$2 milhões em emendas parlamentares para ONGs ligadas à produção da cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o STF, oficiais de justiça tentaram localizar o parlamentar no gabinete e em endereços fornecidos pela Câmara, mas sem sucesso. Diante da situação, Flávio Dino abriu uma apuração preliminar para investigar o repasse de recursos públicos a entidades ligadas à produção do filme. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, votou para derrubar a mudança na lei da ficha limpa que reduz o prazo de inelegibilidade. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, votou para declarar inconstitucionais trechos da nova lei que altera a chamada Lei da Ficha Limpa. O julgamento acontece no plenário virtual do STF e discute mudanças aprovadas pelo Congresso Nacional no ano passado e sancionadas pelo presidente Lula. A mudança reduz o tempo de inelegibilidade ao contar os 8 anos de punição a partir da cassação ou renúncia e não mais após o fim do mandato. Relatora do caso, Carmen afirmou que as alterações esvaziam a lei da ficha limpa e representam um retrocesso no combate à corrupção e na proteção de moralidade administrativa. No voto, a ministra defendeu a retomada das regras anteriores, mantendo o prazo de inelegibilidade mais amplo previsto desde a criação da lei. Segundo ela, as novas regras podem enfraquecer o Instituto da Inelegibilidade e comprometer a efetividade da legislação eleitoral. O julgamento segue aberto até a próxima sexta-feira, quando os demais ministros do Supremo devem apresentar seus votos. Com apoio informal do governo, o Congresso avaliou o uso da máquina pública em troca de votos, afrontando a lei eleitoral. Quem tem mais detalhes sobre esse assunto é o comentarista do Brasil News, Ney Gonçalves Dias. Com o apoio informal do governo do presidente Lula, o Congresso
avaliza o uso descarado da máquina pública em troca de votos nas eleições deste ano. É uma afronta à lei eleitoral e aos princípios republicanos. Eu explico. O Congresso derrubou o veto do presidente Lula ao dispositivo da lei orçamentária. O que acontece é o seguinte: a legislação brasileira, ao longo de décadas, sempre proibiu o uso de recursos materiais e humanos do poder econômico nos meses anteriores ao dia da eleição, que podem beneficiar o voto deste ou daquele. É comum no Brasil o Tribunal Superior Eleitoral, depois que o sujeito é candidato, o sujeito ganha a eleição, lá na frente o tribunal descobriu que ele distribuiu cesta básica durante o dia eleitoral, o processo eleitoral, e ele então perde o mandato. Isso é comum na jurisprudência do tribunal. Agora está tudo liberado. O deputado vai dar emenda parlamentar, o outro vai dar cesta básica, o outro vai dar um benefício, o outro vai dar uma promessa. Quer dizer, isso aí é desleal. Por quê? Quem está no poder ou quem tem dinheiro tem mais chance de ser eleito do que aquele que não tem dinheiro. É por isso que isso se torna um abuso. Eles abriram a porteira. O Congresso brasileiro afronta a lei eleitoral e os princípios republicanos. Tudo eles querem normalizar. Agora querem acabar até com a ficha limpa. Quer diminuir. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, arquivou a investigação contra o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e o senador Ciro Nogueira sobre o caso da entrada de bagagens no Brasil sem fiscalização. A apuração tinha sido aberta após a Polícia Federal identificar que parlamentares com foro privilegiado estavam em um voo particular vindo da ilha de São Martinho, no Caribe, em aeronave do empresário Fernando Oliveira Lima. O grupo incluía ainda outros deputados federais, que também foram investigados inicialmente. Segundo a decisão de Alexandre de Moraes, não há elementos que indiquem participação dos parlamentares em qualquer irregularidade. O ministro destacou que a simples presença deles no voo não comprova envolvimento em crimes, já que as imagens mostram que todos passaram pelos procedimentos de fiscalização normalmente. Com o arquivamento, o STF também determinou que as investigações relacionadas a outros envolvidos que não possuem foro privilegiado sejam enviadas para a Justiça Federal de São Paulo. A investigação aponta possíveis irregularidades na fiscalização de bagagens no aeroporto Catarina, em São Roque, onde um piloto teria passado com volumes sem inspeção adequada. Os parlamentares negaram qualquer irregularidade e afirmam ter seguido todos os protocolos legais durante o desembarque. A decisão encerra a apuração no Supremo em relação às autoridades com foro. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que muda regras de fiscalização dos partidos pela Justiça Eleitoral. A repórter Nora Lapertosa, de Brasília, tem mais informações. A Câmara dos Deputados aprovou nesta semana um projeto de lei que propõe uma mini-reforma eleitoral e partidária. O texto foi incluído de última hora na pauta pelo presidente da Casa, Hugo Mota, e votado em um plenário esvaziado com pouca participação dos parlamentares nos debates. Entre as mudanças aprovadas está a limitação de multas aplicadas pela Justiça Eleitoral a partidos políticos, que passam a ter teto de R$30 mil. O projeto também estabelece prazo máximo de 3 anos para julgamento das contas partidárias. Outro ponto que gerou muitas críticas é a autorização para que partidos políticos e candidatos enviem mensagens em massa aos eleitores usando sistemas automatizados. Pela proposta, as plataformas de mensagens não poderão bloquear esses canais sem decisão judicial. O texto também impede, no semestre das eleições, a suspensão de repasses do fundo partidário e do fundo eleitoral, além de proibir descontos de condenações anteriores
anteriores nesse período. A proposta ainda facilita o parcelamento de dívidas dos partidos políticos e mantém as legendas aptas a disputar eleições, mesmo com contas desaprovadas. Entidades como a Transparência Internacional e o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral criticaram a proposta e afirmaram que o texto representa um retrocesso nos mecanismos de fiscalização e combate à desinformação. Parlamentares do Novo, Missão e PSOL se colocaram contra a matéria, questionando a falta de debate aprofundado. De intocabilidade dos fundos eleitoral e partidário milionários, de prorrogação no interesse do partido do pagamento de dívidas até 15 anos, de anistia permanente a partido que se funde com o outro, um facilitário que só depõe contra os próprios partidos políticos. Tem coisas aqui que são aberrações, e aqui está fragilizando o TSE. E olha que eu tenho muitas críticas ao TSE, a burocracia do TSE. Tenho muitas críticas, mas o que a gente está fazendo aqui é blindando o partido político de irregularidade. É isso que a gente está fazendo aqui. A proposta segue agora para análise do Senado e, se aprovada, ainda dependerá da sanção do presidente Lula para entrar em vigor. A arrecadação de impostos bateu recorde nos 4 primeiros meses do ano, segundo a Receita Federal. O governo recebeu mais de R$1 trilhão em impostos no período, maior valor registrado desde o início da série histórica. O governo federal arrecadou quase 279 bilhões de reais em impostos, contribuições e demais receitas em abril. É o melhor resultado para o mês desde o início da série histórica em 1995. Os dados foram divulgados esta semana pela Receita Federal e apontam um crescimento real de 7,82% em relação a abril de 2025, descontada a inflação. Entre janeiro e abril, a arrecadação ultrapassou R$1 trilhão, alta de 5,41% na comparação com o mesmo período do ano passado. Também é o maior valor registrado para um primeiro quadrimestre desde o início da série histórica. O desempenho acentuado foi impulsionado pelo crescimento da economia e pela alta do petróleo. A arrecadação ligada aos tributos e royalties de exploração do petróleo e gás natural disparou 541% em abril, atingindo 11 bilhões e 400 mil reais. Além disso, a arrecadação previdenciária foi um dos destaques, diante do aumento no trabalho formal. A receita da Previdência Social cresceu 4,83%, acumulando uma arrecadação de 62 bilhões e 700 mil reais em abril. O Conselho da Justiça Federal autorizou a liberação de R$2,5 bilhões para o pagamento de mais de 208 mil pessoas que ganharam ações judiciais de menor valor contra órgãos federais. A Justiça autoriza R$ 2,5 bilhões atrasados do INSS para aposentados e pensionistas. A maior parte dos recursos será destinada a ações do INSS, como revisões de aposentadorias, auxílio-doença e pensões, pagamentos que serão feitos pelos tribunais regionais federais, conforme calendário de cada tribunal. As chamadas requisições de pequeno valor são pagamentos que o governo federal é obrigado a fazer após perder ações judiciais de até 60 salários mínimos. Todos os meses, o CJF autoriza o repasse de recursos aos tribunais regionais para quitar ações já encerradas na Justiça. No caso do INSS, os chamados atrasados correspondem a valores que deixaram de ser pagos no passado e que passam a ser devidos após a decisão judicial. Isso pode acontecer, por exemplo, quando o beneficiário consegue aumentar o valor da aposentadoria ou benefício após comprovar erro no cálculo, ou quando a Justiça reconhece que ele tinha direito a receber um benefício que havia sido negado anteriormente. A maior parte dos recursos vai para o INSS, segundo o CJF. A maior parte desse dinheiro, cerca de 2,8 bilhões, será usada para quitar ações ligadas ao INSS, incluindo revisões de aposentadorias, auxílio-doença, pensões e outros benefícios previdenciários e assistenciais.